Bom, pessoal, enquanto os outros vão entrando, para a gente começar aí no horário, queria dar boa noite para vocês que toparam aí esse convite para a gente falar de temas tão importantes, né, aqui no Café com Letra. A proposta, inclusive, a Mariana está inaugurando aí esse espaço, que eu fico muito feliz. Já temos aí uma transferência de trabalho, de amizade, muito grande aí no decorrer desses anos. Não conheço a Mariana pessoalmente, só de videochamada, gente. Então, assim, é alguém que realmente é uma transferência com a psicanálise, com a transmissão e com a pessoa dela. A proposta desses encontros, assim, mais avulsos é justamente a gente poder trazer um pouco sobre a formação do analista, sobre isso do desejo do analista, como é que essas questões se enlaçam. Então, é um local para trazer um pouco mais da psicanálise lacaniana, porque no Café com Freud eu trago muito mais sobre o Freud. E a proposta é trazer convidadas para que possam trazer sobre o Lacan. E a Mariana tem uma transferência muito grande com Lacan. Atrás dela ali, ó, vocês podem ver, tem todos os seminários, todos os livros e mais comentadores, por acaso está bem ali. E então, assim, é um espaço justamente para a gente poder fazer esse local de trocas, né? Então, hoje, pensando nisso, nesse espaço, então a gente convida Mariana Anconi para estar falando com a gente sobre, no meio do caminho tinha uma pedra, da transferência ao desejo do analista, o objeto A. Como esse objeto A é essa pedra no meio do caminho, né? Quem nunca ouviu falar disso, quem nunca ouviu falar aí de desejo do analista, que é diferente de desejo de ser um analista. Então, são questões aí que a gente vai trabalhar e sempre aí enlaçados com a transferência, né? Então, nós vamos antes de eu apresentar a Mariana, eu queria ler um texto, na verdade, um parágrafo, que ela mesma escreveu para apresentar esse tema para vocês. E ela escreve assim: uma pedra no caminho. O que fazemos com as pedras que tropeçamos? Em psicanálise, há muitos tropeços, em alguns conceitos por serem complexos e contraintuitivos. A proposta aqui não é negar o tropeço, mas tropeçar cada vez, até mesmo na fala, né, gente? E a pedra da vez para o nosso encontro online será o objeto A. Conceito que passa por modificações no decorrer da obra lacaniana, fundamental para pensar a prática clínica. A pergunta que nos guiará nesse caminho será: qual a articulação possível desse conceito lacaniano com a transferência e o desejo do analista? Tragam suas hipóteses, esperamos vocês. Então, hoje aqui a gente traz também, não só a Mariana para falar um pouco sobre isso, mas para ouvir as hipóteses de vocês sobre esse tema. E antes de passar a palavra para a Mariana, eu queria apresentá-la, para quem não conhece. A Mariana colocou para mim um breve currículo dela, mas quem acompanha ela aí nas redes pode ver aí no @mariana.anconi. Ela tem aí vários projetos super interessantes. Então, Mariana Anconi, psicanalista e psicóloga em Nova York. Mestre em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, na USP. Mestranda em Mental Health, eu não sei falar isso, Counseling de Manhattan College. Gente, depois que a gente estuda francês, o inglês não dá certo, assim, o inglês vai para o outro lado. Co-organizadora do podcast e livro Psicanálise Afora, percurso e clínica de psicanalistas brasileiros no estrangeiro. Então, é da editora Blucher, né? A Mariana organizou esse livro, que foi muito interessante, está recém-publicado aí para quem quiser
adquiri. Nossa, eu guardei o meu. Era para estar aqui atrás. Mas eu guardei o meu, já está aqui autografado pela Carolina. Falta a dedicatória da Mariana e da Priscila também, que são pessoas que também trabalham com a psicanálise brasileiras, mas fora aí da cidade natal, do país, né, no caso. E também eu sei que a Mariana tem um artigo, e aí eu queria depois que você falasse, Mariana, naquele livro preto com escrito amarelo, eu sei de visual só. Vou ter que olhar no seu Instagram. Que você tem um capítulo nele. Você lembra qual? Eu acho ele fantástico também. Você está falando do livro, O Psicanalista, aquele que tem, são vários São autores, vários organizada pela autores. Michelle. Tá. Isso. Eu tenho, são 2 livros, eu tenho 2 capítulos publicados. O último foi Esse aqui. isso. Eu acho que é esse o artigo que da cidade que eu falo sobre circulação. É esse que você leu, será? Porque tem um outro também. Tem outro também. Deixa eu ver se eu acho. Tem esse outro livro também, gente, que eu gosto bastante. Fico feliz. Você conhece esse livro, ele é muito bom. Tem outros autores, outros colegas Mas também que escreveram, muito legal. calma aí que... Bom, de qualquer forma, enquanto eu vou achando aqui, depois eu coloco no chat para vocês, para quem se interessar aí por esses 2 livros e também para acompanhar a Mariana. Mas, de qualquer forma, eu passo a palavra, então, para a Mariana, que a Mariana Anconi com vocês, que vocês possam aproveitar esse momento, gente, porque eu gosto muito da didática da Mariana. Vai ter aí vários tempos para a gente poder trocar, colocar questão. Então, se sintam à vontade também para ocupar esse espaço. Bom, Jéssica, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando bem o microfone? Ótimo. Obrigada pelo convite. E para mim, de fato, é sempre assim, uma alegria essas trocas, né? A gente ainda não teve a oportunidade de encontrar pessoalmente, mas essas trocas na internet elas são muito ricas e espaços assim, eu fico muito feliz em poder participar, porque é uma forma de dialogar também, né? Com outros colegas, pessoas que estão aí em outros lugares, cidades diferentes. Tem gente também que às vezes está morando fora, e tudo isso, de alguma forma, acho que atravessa a gente, atravessa a nossa formação, atravessa sobre o entendimento da psicanálise. Eu estou tendo que rever muita coisa desde que eu mudei para cá, né, para Nova York, para esse território que pensa a psicanálise também de uma forma um pouco mais complicada, que aí já, enfim, a gente já mereceria um encontro só a falar disso, né? Mas é um desafio, sim, estar aqui, e por isso que eu digo, assim, acho que esses encontros online é sempre muito bom, porque eu consigo também dizer um pouco da experiência daqui e também ouvir aí de vocês como que está sendo para vocês em cada cidade, cada país e as escolas, quem está fazendo formação, quem não está fazendo grupo, acho que isso tudo é sempre interessante ter essa troca. Então, de novo, obrigada pelo convite. E a Jéssica colocou esse desafio aí para mim, para a gente pensar 3 temas, né? No título vocês percebem que a gente tem 3 temas, 3 conceitos grandes, né? Que na verdade eles começam com Freud e Lacan vai desenvolvendo isso, né? Na obra dele. Então é uma obra extensa do Lacan para quem tá aí se debruçando nos seminários, nos escritos, né? Não sei se esse grupo é um grupo mais heterogêneo, se tem gente que está começando agora a estudar Lacan, ou se tem gente que já tem um percurso maior. Eu imagino que tem de tudo um pouco aqui, talvez. Então, a minha hipótese disso me ajudou a pensar um pouco como que eu vou trazer, né? É um tema tão complexo, 3 conceitos num encontro para pessoas que estão em percursos diferentes, né? Então, a Jéssica lançou esse desafio e cá estou. Acho que vou tentar trazer aqui mais no sentido de uma articulação entre transferência, objeto A, desejo do analista, do que propriamente a gente aprofundar em cada um deles, né? Eu achei que seria importante trazer fazer um percurso minimamente aí de cada tema,
Mas já fica aqui a ideia para a gente fazer um próximo encontro e aprofundar, de repente, em cada um deles, trazer também mais aspectos da clínica, enfim, acho que isso pode ser bem interessante. Então, para hoje é algo assim introdutório e trazendo fazendo um percurso aí também teórico sobre desejo do analista, transferência e articulando isso ao objeto A, tá? E aí eu vou ter alguns intervalinhos assim entre um tópico e outro, a gente pode, tiver dúvida, pergunta, enfim, a gente pode ir trocando. Talvez eu tenha me empolgado um pouco quando eu fui montar aí um texto para trazer para vocês, né? Então, a Jéssica, por favor, me avise se quando der 9 horas, aí no horário do Brasil, né? Porque aí eu vejo mais ou menos onde que eu estou aqui no texto. Acho que eu vou logo compartilhar a tela com vocês, porque acho que, como é, né, uma coisa mais teórica, eu achei que valeria a pena compartilhar alguns slides. Agora foi. Foi? Tá aparecendo aí? Sim. Tá, a única coisa que eu não gosto muito de usar slide é que eu não vejo todo mundo, né? Acho que não dá para ver todo mundo, fica só no cantinho aqui, mas tudo bem. Se você tiver um celular, se você tiver um notebook e tiver um celular, você consegue abrir duas telas. Se eu Aí dá para conectar... você ver. Se você tiver um notebook, você consegue conectar pelo celular e você vê. Entendi. Tá. Eu vou começar e aí depois eu vejo se eu consigo conectar no celular, alguma coisa assim. Vamos ver, senão a gente vai demorar muito. Bom, gente, então o nosso título aqui de hoje tá aparecendo aí para vocês, tá? Sim. Só um minutinho que o texto aqui sumiu agora, peraí. Acho que se você for lá no verdinho, à esquerda, em cima, você vai conseguir. Não, mas não clicar. Sai da tela cheia e aí você coloca o mouse, que nem a gente fez antes, para fazer a divisão para você. Deixa eu tentar aqui. Porque era para estar aqui, né, o texto. Uhum. Não tá mais, peraí. Vou tentar colocar ele lá. No slide mesmo? Nossa, gente. Só um minuto, vamos lá. Deixa eu ver se consigo. Pronto. Então tá. No meio do caminho tinha uma pedra, né, da transferência ao desejo do analista, o objeto A. Então esse é o nosso tema. E aí, gente, eu vou trazer os tópicos aqui, no quando tiver um intervalinho a gente tira algumas dúvidas. Bom, a minha proposta para... Oi. Você consegue colocar para o slide ficar em uma tela maior? Porque tá os pequenininhos à esquerda, como se não tivesse começando a apresentação, entende? Mas se não Entendi. tiver por causa do texto, a gente segue assim. Deixa eu ver. Isso, Melhorou? muito. Uhum. Tá bom. Bom, a minha proposta para hoje, gente, é pensar aqui essa pedra no meio do caminho, né? Que ao mesmo tempo produz o tropeço e também é objeto causa, né? Em articulação com os outros dois conceitos, transferência e desejo do analista. Eu acho que não foi, né, à toa que veio esse verso aí do Drummond, né, na minha cabeça quando eu fui pensar o tema para esse encontro, né? E aí, eu acho que tem basicamente duas razões para a gente pensar isso, assim, porque eu fiquei às voltas com esse verso na cabeça, né? Primeiro, porque o objeto A é o que eu considero estar no meio do nosso caminho, né? Feito essa pedra, feito um obstáculo muitas vezes, pois seu entendimento exige de nós outros conceitos, né? Por exemplo, o registro real, quando a gente vai articular com os outros, né? O imaginário, o simbólico,
mas o objeto A tem essa relação mais estreita com o campo do real, que é algo que gera, muitas vezes, uma certa confusão entre os analistas, né, devido a essa complexidade que a gente sabe que tem. E articular o objeto real não está, essa ideia não está sempre, desde sempre na obra do Freud, a gente vai ver, eu vou trazer um pouco isso um pouco mais para frente, essa mudança aí do status dele, conforme ele vai avançando no percurso teórico, né? Depois a gente vê essas mudanças. Por isso, ao ser uma pedra que provoca o tropeço, nos faz despertar em algum momento para a sua complexidade, ou seja, tem algo positivo também no tropeço, né? É algo aí que faz a gente repensar muitas vezes algumas coisas. Ao mesmo tempo em que o obstáculo pode ser motor para avançarmos. E a segunda razão, talvez por ter pensado no verso do Drummond, que tem algo da repetição no poema, né, que ajuda a gente a pensar essa repetição que também é pensada pelo Lacan em relação ao objeto A. Muitas das críticas do poema, não sei se vocês estão familiarizados, se vocês gostam desse poema, é um poema muito conhecido, né? Mas tem muita crítica, principalmente quando ele escreveu, por ser muito simples, mas também por ter muita repetição, né? Tem uma certa redundância, tem repetição. Por exemplo, dessa expressão, tinha uma pedra, né? Que é usada aí pelo menos 7 vezes dos 10 versos. É um poema pequeno, né? Então, realmente, ele repete muito esse verso. Mas aí eu fico com uma pergunta, né? Assim, será que repetir nesse caso é fazer igual? Né? Eu acho que é uma pergunta interessante porque ela lança a gente para a dimensão também do campo real, quando Lacan vai pensar isso para o objeto A. Isso ele fala mais no Seminário 11, não sei se vocês já leram o Seminário 11, já estão familiarizados também, mas ele traz 2 possibilidades de repetição relacionada também ao campo real e ao objeto A. Uma é a tchiké e a outra autômaton, né? E aqui nos interessa dar ênfase a tchiké, por se tratar de uma repetição a partir da falta, do encontro faltoso. A cada vez que esse objeto falta, algo se produz e que movimenta a cadeia significante. Tá? Então, a gente tem essa articulação tanto de tchiké quanto autômaton, sendo que tchiké é o que interessa a gente a pensar esse encontro faltoso, né? Relacionado mais ao campo real, mas que gera esse movimento na cadeia significante. Nesse sentido, a repetição a partir do real se distancia de uma noção do fazer igual, porque se é um encontro que repete, é um encontro faltoso, tem algo de novo aí também nesse encontro, né? Então, acho que a gente não fica preso a essa ideia de fazer igual, da repetição do que se repete de forma igual. E voltando ao título, né, lembro que a nossa proposta aqui hoje é trabalhar esses 3 conceitos articulados, e para isso a gente, como eu falei para a Jéssica, a gente precisa de mais encontros, né? Mas vamos ver o que hoje a gente dá conta aqui. Cada conceito desse vai ter um desenrolar na obra lacaniana, inclusive em relação ao momento em que Lacan dá ênfase a eles no percurso teórico. Desses conceitos, 2 deles podemos dizer que são freudianos, e apenas um é considerado uma descoberta do Lacan. Assim, essa é uma afirmação que a gente escuta entre autores, eu não sei se todo mundo concorda, não sei se alguém tem uma outra visão, mas se a gente considerar isso, qual seria esse objeto que é uma descoberta lacaniana? Qual que vocês acham desses 3? Transferência, desejo do analista e objeto A? Alguém tem uma sugestão? Isso é claro para vocês? Ou... Alguém quer arriscar? Até onde eu sei, Repete, por objeto favor. A. É objeto A. Isso, objeto A. Isso, a descoberta, se a gente pode pensar numa descoberta aí do Lacan, mais lacaniana nesse sentido, a gente vai considerar o objeto A, sim. Nesse sentido, isso. Então, a ideia do objeto A, né, que é fazendo essa articulação com esse objeto, a pedra no meio do caminho, né, essa pedra no sapato também, muitas vezes, no meio do caminho, o nosso impossível, o irredutível, que escapa ao simbólico, né, como Lacan diz numa frase que é, de uma certa forma, enigmática, mas diz um pouco disso, né, o que não cessa de não se inscrever, né, ou seja, o que não se inscreve no campo simbólico, né, o que não é possível ser abarcado aí, a gente vai contornando isso na clínica, mas é justamente isso que escapa,
né? Que é o que não se inscreve, vamos dizer assim. Então, para hoje, né, eu proponho pensarmos essa pedra no meio do caminho como aquilo que nos faz tropeçar, seja na vida, seja no percurso teórico também, né? A gente também tem esses tropeços aí ao estudar a teoria. E aí a pergunta que fica, o que que a gente faz com esses tropeços? Então, essa pergunta é o que me motiva a estar aqui hoje para a gente falar disso, né? Para a gente discutir, trazer algumas ideias, poder pensar inicialmente com os conceitos aqui que a gente está discutindo. Então, o que que a gente faz com esses tropeços? Tem gente que xinga a pedra, né? Outros evitam passar pelo mesmo lugar onde eles tropeçaram, escolhem outro caminho. Outros ainda fingem que nada aconteceu. Até aí tudo bem, porque cada um vai à sua maneira, cada um vai à sua maneira dar um tratamento simbólico sobre os tropeços da vida, né? Muitas vezes vai trabalhar essa análise. Mas no percurso e no estudo teórico, talvez seja importante prestarmos atenção quando os tropeços aparecem em relação aos conceitos. Por que é tão importante a gente se dar conta disso? Porque eles têm efeitos na clínica, né? E isso a gente trabalha, né, com pessoas, a gente trabalha ali não vou dizer sujeito, porque o sujeito é um conceito muito específico, né, do Lacan. A gente não recebe o sujeito na clínica, a gente recebe uma pessoa e a gente vai escutar o sujeito do inconsciente, né, que vai aparecer ali no sentido a partir da intervenção do analista. Mas dependendo de como cada um vai tropeçar na teoria, isso vai ter efeitos na clínica. Por isso, esse cuidado que a gente tem em se dar conta de como que a gente está tropeçando, né, nesses conceitos. E essa ideia de tropeço, gente, não fui eu que inventei, tá? O Lacan fala de tropeço, ele fala principalmente no seminário 11. Eu vou citar muito o seminário 11, é um seminário que eu estou me debruçando muito desde o ano passado, e por coincidência ou não, ele fala muito de desejo do analista, fala de transferência, ele traz uma dimensão, uma crítica em relação à questão da transferência nesse seminário, e obviamente fala do objeto A também. No folder do evento, como a Jéssica leu no início, né, eu coloquei assim, não negar o tropeço, né, mas tropeçar cada vez melhor. Né? E aqui cabe pensarmos o novo a cada repetição, o inesperado que surge com esses tropeços. Quando me refiro a tropeçar cada vez melhor, é justamente podermos discutir esses conceitos advertidos de que a qualquer momento podemos escorregar e ter efeitos indesejáveis na clínica. Lacan pensou muito sobre isso e trabalhou com o apoio de outros saberes, como a matemática, a topologia, a linguística, para tentar transmitir conceitos contra-intuitivos. E você já ouviu falar nessa ideia de contra-intuitivo? Pensar ali os conceitos de forma não intuitiva, né? É por isso que é tão complexo, né? Por isso que ele vai fazer uso da topologia, da matemática, da linguística, todos esses saberes para a gente tentar escorregar menos nisso, né? Nessa coisa da intuição. Tá, acho que o slide, deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se é esse aqui. Só um minutinho aqui. Tá. E esse é talvez um dos maiores desafios, né, gente, na clínica lacaniana. Não se guiar por uma intuição, pelo que o analista sente o que deve fazer no momento, né, ou como uma intervenção a partir de um desejo próprio, né, da pessoa do analista, distanciando-se do que se entende como ética e política na psicanálise. Né? A gente tem efeitos, e às vezes a gente tem efeitos graves disso na clínica. Por exemplo, pacientes que saem angustiados a cada sessão, né? Ou seja, não é uma coisa pontual, é algo que se estende, interrupções do tratamento, relatos de experiências traumáticas na clínica, né? Acting out, a gente vai vendo efeitos disso, né? Esses efeitos que vão acontecendo, eles, na verdade, podem ser um retorno da intervenção do analista, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento a isso. Cada analista tem, né, o seu estilo próprio, como a gente sabe, mas isso não significa que ele esteja autorizado a qualquer intervenção que lhe vier à cabeça. Ó. Quem trabalha com o que lhe vem à cabeça, se a gente, né, puder pensar em associação livre, é o paciente, não o analista.
tá? Então, o analista paga com o seu ser, paga com a sua pessoa a ocupar essa função. Então, se tem alguém que vai fazer com que venha à cabeça, é o paciente, não o analista, tá? O analista ele tem que ter, de uma certa forma, entender ali o que faz, o porquê de uma intervenção, né? Bom, mas aí parece também que esses casos eles são mais extremos quando a gente vê, né? Essas coisas que a gente vai ouvindo na clínica acontecem, mas talvez são casos mais extremos. E aí a pergunta também que eu me faço, né? Então, qual seria a nossa pedra no sapato do cotidiano na clínica, né? O nosso obstáculo na escuta do sujeito do inconsciente. E aí uma via para a gente pensar, né? É justamente pelo manejo da transferência, né? Aí a gente entra um pouco nessa ideia de transferência, que é algo super complexo, que a gente vê isso desde o Freud e que vem se desenvolvendo no Lacan ao longo da obra dele, e que a gente, quando a gente vai aprofundar, a gente vê que é um conceito complexo mesmo, não é algo de simplesmente do amor transferencial e de como isso se sustenta. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Até aí, gente. A gente vai entrar em transferência. Bom, dúvidas, questões, a gente tem essa mini pausa para a gente poder passar para o tópico da transferência e ver o que o Lacan vai trabalhar, o que ele vai pensar. Isso para vocês faz sentido de pensar aí a clínica com esse cuidado em relação à intervenção, desse cuidado com não cair numa ideia de intuição ou que o analista sente o que deve fazer no momento diante daquele paciente? Isso faz sentido para vocês? E, Mário, eu acho que isso é radicalmente diferente, né? Quando a gente se afasta de discursos, por exemplo, da medicina ou da psicologia, porque não é mais algo da intuição, né? Quando a gente começa a atender na clínica, até a gente vê isso com supervisão. Na supervisão tem muita gente que chega, não, mas eu senti isso, eu fiquei com raiva, isso aqui me demonstrou isso, então isso também deve, né, fazer com que essa pessoa também sinta isso. Então, utiliza muito dos afetos para as intervenções, né? Às vezes eu vejo assim que não é nem a associação livre, que também tem muita analista que fala, não, mas ele veio na minha cabeça e eu acabei falando, né? Como se isso fosse um ato também, né? Um ato psicanalítico que não tem nada a ver. Seria aí um outro lugar. Isso. A supervisão ajuda muito a trazer ali o analista de volta, né, para esse caminho aí de pensar a intervenção mesmo. Por que você fez essa pergunta? Ou por que você fez esse tipo de intervenção, né? Acho que é uma pergunta interessante que o supervisor pode fazer para a gente pensar aí a partir de um efeito, né, de repente que deu no paciente, alguma coisa que teve ali que foi importante ou que não era, talvez não foi interessante, enfim, acho que isso tudo são perguntas que valem para a gente ter em mente. Bom, passando então para a pensar aí a transferência, o manejo, né? Como pensar o manejo da transferência? Antes, talvez seja preciso situar pelo menos alguns pontos teóricos que servirão de base, né, para a gente pensar aí no manejo. Sobre a transferência, sabemos que Lacan aborda sobre esse tema em diferentes momentos, né? Tem na verdade, do início ao fim da sua obra, ele de alguma forma ele vai trazendo isso para a gente. É um conceito caro, né, para ele, desde Freud. A gente pode pensar também aí algum tipo de deslocamento que ele faz a partir do Freud para entender, avançar e entender também a ideia da transferência, né, já que ele vai trabalhar com a ideia do real, do simbólico, do imaginário, os registros, como isso para ele faz uma diferença também para entender o conceito de transferência. Lacan dará um novo sentido à abordagem da transferência, partindo da categoria do simbólico, o amor de transferência como consequência, né, dessas representações fixadas no analista, e ele também, a partir disso, ele vai considerar essa categoria lacaniana do real, né? O amor de transferência endereçado ao saber do analista. É preciso lembrar que Lacan, né, considera o real como aquilo que é da ordem do impossível. Com essa precisão, entende-se que o amor de transferência visa um lugar de impossível, onde situa-se o saber do analista. A gente vai entrar um pouco nessa ideia
de amor e saber, né? Que eu acho que diz muito desse lugar ali que tem a ver com uma demanda do analisante com o analista, né? Em Lacan, inclusive, há um seminário todo dedicado para trabalhar só o tema da transferência, né? O seminário, se não me engano, é o 8, né? Que ele vai trabalhar inteiro apenas para pensar a transferência, para vocês verem como é importante, né, esse tema. E aí, ele desenvolve outras articulações depois desse seminário, inclusive, né? Que é o que eu estou trazendo aqui também com o seminário 11, por exemplo. Vou passar aqui o slide. A gente travou. Passou o slide para vocês? Não, aqui para mim travou. Não, às vezes você não está na tela do slide. Clica em cima, ver se vai. Cliquei, mas travou mesmo. A tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha também, né? Talvez se eu parar de compartilhar e compartilhar de novo, será que volta a funcionar? Vamos tentar. Deixa eu tirar aqui. Ver se vai agora. O ruim, a única coisa ruim é que quando tira, aí o texto sai de novo, mas eu tento voltar com ele. Se você quiser, eu posso compartilhar aqui também, Mariana. Só me encaminhar. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, voltou. Voltou com o texto, ótimo. Mas travou mesmo. Fazer assim para ver se ele passa. Foi. Bom, aí, antes da gente entrar, né, mais em detalhes do conceito da transferência, eu trouxe um fragmento de um caso, bem assim, bem pedacinho, início, para a gente ter ele em mente, depois a gente volta para pensar aqui esse manejo, né? Então, o fragmento é assim: o paciente me procura, indicado por uma outra colega aqui nos Estados Unidos. Na primeira sessão, conta que está estudando em uma universidade renomada, fala de seu currículo extenso e logo em seguida começa uma espécie de entrevista de emprego comigo, né? Esse é um caso, eu fiz algumas alterações aqui para trazer para vocês, mas a ideia é essa, né? Assim, é uma pessoa que procura atendimento e que tem uma posição interessante já na primeira sessão, de vir numa posição de quase eu coloquei entrevista de emprego pelas perguntas, né? Ela pergunta como funciona o meu trabalho, qual a minha fundamentação teórica, qual o meu estilo, né? E vem um monte de pergunta sobre o trabalho do psicanalista, né? Enfim, isso para uma primeira sessão, depois dela contar do currículo dela e falar, né, tudo que ela, enfim, toda a experiência dela. E aí, né, assim, numa primeira sessão, isso me parece, pode ser algo tranquilo para alguns analistas, pode ser uma questão, né, como responder isso, como de que lugar se fala, pensando aí para uma primeira sessão, porque isso às vezes é bem interessante, porque tem efeitos aí para uma próxima, de repente, para esse paciente voltar, para essa pessoa dar continuidade, né, se a gente está pensando aí numa possibilidade de continuidade de trabalho, de, enfim, poder atender novamente, então que é, né? Como o analista maneja essa demanda logo na primeira sessão, né? De alguém que vem com já muitas perguntas. Vamos ficar com isso, depois a gente volta e aí a gente troca um pouco sobre esse manejo, né? Não sei se todo mundo aqui atende na clínica, se já pensou sobre isso, né? O primeiro atendimento muitas vezes é decisivo, dependendo do paciente, né? Como que se dá, como que aparece a resistência, né? Como que, enfim, como vem em forma de perguntas muitas vezes, e aqui muito articulado ao saber, ao conhecimento, né, do analista, o que eu sei, qual a minha formação, né? Já que ela também se apresentou dessa forma.
Então, voltando, né, para a teoria, a gente tem o seminário 8, que é justamente sobre a transferência, né? Lacan trabalha com ênfase na questão do amor e do saber a partir do banquete de Platão, né? O que chama particularmente a atenção de Lacan é a chegada inesperada de Alcebiades. Eu não sei se é um texto que vocês também estão familiarizados, mas ele trabalha justamente o banquete e o que acontece ali naquela cena, né? Com Sócrates, com Alcebiades, as pessoas que estão ali. Mas, basicamente, os dois entram em jogo aí nessa relação. Então, a chegada inesperada de Alcebiades, com seu discurso declarando amor a Sócrates, e a resposta desse último a Alcebiades. Nesta cena, Alcebiades coloca Sócrates numa posição particular, né, como o portador de um segredo. Vou passar o slide. No segredo de Sócrates, que estará atrás de tudo, o que diremos deste ano sobre a transferência, né? O segredo de Sócrates é o quê? É o saber o que é o amor. Então, esse é um primeiro ponto aí que tem a ver com a pergunta de Alcebiades para Sócrates, né? Assim, o que ele sabe, né? Na verdade, ele supõe que ele sabe sobre o amor, ele supõe isso em Sócrates, né? Ele coloca o Sócrates nessa posição. E aí a gente já vai articulando com aquela ideia do sujeito suposto saber, né? Para pensar isso na clínica, como que isso aparece numa demanda, né? De saber, numa demanda do que o analista sabe sobre mim, sobre o meu sofrimento, né? E do quanto que isso tem uma importância para pensar esse laço transferencial, para pensar o amor transferencial, mas, ao mesmo tempo, tem aí obstáculos no caminho também. Então, no seminário 8, ele está trabalhando, é muito importante a gente situar em que momento que ele está trabalhando isso, né? Nesse seminário, ele está pensando aí como essa ideia do segredo de Sócrates, né? Isso que gera uma certa curiosidade ali na Alcebiades, que tem essa coisa de que o que Sócrates sabe, né? Sobre o amor, né? Enfim. Nesse seminário, Lacan traz a noção de agalma, né, que é como objeto secreto que o analista detém, algo da ordem do segredo, que no caso vem a ser o saber sobre o sofrimento do outro. E essa noção de agalma, como objeto, é entendida como a face brilhante do objeto A. Então, acho que é importante a gente já ter em mente essa diferença, né? A agalma não é a mesma noção de objeto A, até porque nesse momento na obra do Lacan ele ainda não tinha desenvolvido exatamente a noção de objeto A como causa do desejo, que o analista vai ficar nessa posição. Então, aqui, essa noção de agalma, que a gente pode pensar aí como essa face brilhante do objeto A, como alguns autores falam, que seria aquilo que o analista tem a oferecer ao analisante, né? Esse é a agalma do psicanalista. Sócrates, no banquete, não corresponde à demanda de amor de Alcebiades e o leva a um saber sobre a verdade de seu desejo, né? Ou seja, a não corresponder àquilo, ele encaminha essa demanda aí para uma via do desejo, né? Lacan vai considerar isso um ato, né? Mesmo que não se tenha certeza se Sócrates foi ou não um analista nessa situação, mas teve um ato ali, interessante. Por ele também não ter correspondido a esse lugar de quem sabe, né? Pois ele apenas não apontou que não detém o saber, mas não quer dizer que ele saiba que ele não existe, né? Que é vazio, na verdade, esse saber, né? De repente ele poderia supor que outra pessoa tem esse saber, né? Por isso que não se sabe se Sócrates estava numa posição de analista ou não ali, mas a intervenção dele, a forma como ele lidou com o lugar que Alcibiades colocou, foi um ato, para Lacan. Um ato analítico nesse sentido. Sócrates não responde à demanda de sujeito suposto saber quando aponta para o vazio. Não responde à demanda. O que isso quer dizer? Né? Perguntas que a gente pode até pensar isso no final, mas vocês já ouviram isso? O analista não responde à demanda? Não responde à demanda do paciente. Tem algumas pessoas que falam que o analista ele acolhe a demanda, mas não responde à demanda. Acolhe para devolver a demanda. Tem muitas articulações possíveis, né? E eu acho que isso diz muito daquele fragmento que eu trouxe, que a gente vai pensar, que é isso, assim, com essa demanda de muitas perguntas, o que a gente faz, né, com isso? A gente responde, a gente simplesmente ignora, enfim, né, acho que tem algumas questões aí interessantes que podem ajudar a gente a pensar esse manejo. Ariana, você poderia só repetir, por favor,
O conceito de agálma, acho que eu não captei bem. Posso. O agálma, ele tem essa noção, eu não vi quem falou, porque eu não estou vendo o rosto de todo mundo. Qual que é o nome da pessoa? Eu sou a Jéssica. Oi, Jéssica. O Agama pro Lacan, nesse momento da obra, já tem essa noção de como se fosse um objeto secreto, né? Algo ali que o psicanalista detém e que ele pode dar isso ao paciente, né? Diferente do objeto A, que já corresponde a um lugar mais de vazio, né? Um objeto concreto. Então, o Agama, o que eu disse é como se fosse esse objeto mesmo secreto, que faz ali o paciente demandar isso do analisante, como se o analisante fosse devolver esse objeto, né? Pudesse dar esse objeto para ele. E, na verdade, a gente sabe que o analista não vai responder desse lugar de quem sabe, por exemplo, né? Se esse objeto secreto for nomeado como saber, né? Não sei se ficou claro, Jéssica, mas... Dissolver um pouco mais. Imagina, a diferença é essa, assim, para a gente entender o Agálma mais como algo mais concreto mesmo, como se fosse algo ali muito precioso que o analista tem, e que o analista, como se ele pudesse corresponder a isso e oferecer isso. Na verdade, o Lacan vai dizer depois que não, que na verdade é o objeto A, né, e o objeto A é marcado aí por um lugar de não corresponder a isso, né? Na verdade, a gente aponta para o desejo. Mariana, Josiane. Esse Oi. não responder, estou pensando lá no banquete de Platão. Esse não responder, né, essa não resposta aí para o Sócrates, né, para o Alcibiades, que você falou, seria até não dar uma resposta para ele, fazer com que ele repetisse mais e ele elaborasse esses questionamentos que ele está fazendo. Esse não atender essa demanda, não responder para ele. Uma não resposta, assim, né? Não falou nada, mas também não disse que era. Articulando um trabalho aí, né? Já entrava no trabalho. No caso, se ele estiver agindo como analista no momento, né? Isso, né? O que é interessante pensar é que não necessariamente o analista sempre, essa coisa de responder à demanda, a gente vai até falar um pouco disso, tem um exemplo também do fragmento, mas é um cuidado também que a gente tem que ter, eu acho, na clínica, né? O manejo, né? O manejo, exatamente, tem um manejo, eu acho que tem um cuidado para você escutar aquela demanda e como que você pode, dependendo do momento, é uma primeira sessão ou não, aquilo... Né? É interessante pensar como que você vai manejar isso. Essa não responder isso, né? O que o Lacan vai dando pista para a gente é que também tem algo de deixar algo em suspenso, né? Quando se fala muito do silêncio do analista, que não quer dizer que o analista ficar calado, mas é um jeito da gente pensar e não, de repente, não responder exatamente aquilo, né? Mas que você possa, de repente, devolver isso de uma outra forma, que você possa pensar ali numa intervenção seja mais interessante, não necessariamente respondendo, mas também podemos pensar sobre, será que nunca responde, ou o que é responder essa demanda, né? Tá. Então é isso, paramos na pergunta, né? O que é esse não responder a demanda? Será que é sempre? O que a gente faz? E aí esse é o nosso trabalho fino, né? Assim, desse manejo do que vem de demanda do paciente para a gente, como a gente acolhe isso e devolve ou responde, ou enfim. É uma leitura importante que tem que ser feita também ali no caso. A demanda do analisando coloca o analista no lugar do significante falo, né? Se eu estou considerando que ele sabe, tem algo ali do significante em jogo também, como uma posição fálica, talvez, né? Aquele que sabe, na esperança de que o analista irá nomear esse significante da falta, né? Nomear o significante da falta, o que seria isso, né? Significa nomear o significante do desejo, né? Então, o que resultaria num objeto para o desejo, como consequência, a morte do desejo. Nosso trabalho vai por uma outra via, né? A gente quer apontar o desejo e não tamponar esse desejo.
A gente sabe que quando vai no sentido de tamponar o desejo, a gente produz angústia, né? O sujeito se vê angustiado quando tem essa... Não que tampone o desejo, né? Não existe tamponar, mas a ameaça de que esse desejo vai ser tamponado, ele tem como um dos efeitos aí a angústia, né? Então, o analista está muito atento a isso, em poder apontar para o desejo como uma estrutura vazia, inclusive, né? Se vocês... Depois a gente pode falar, mas tem o gráfico do desejo do Lacan, que é um gráfico que ele trabalha lá para trás, por volta do seminário 6, e que tem uma estrutura, né, do desejo e que tem um vazio em jogo, né, disso. A gente não vai dar significantes para tamponar ali, né? Também se fala, desaparece, não tem mais desejo, né? Se não tem mais desejo, Sim, tem que trabalhar. Então, poder estar numa posição de apontar para o desejo, né? Porque o analista vai tentar colocar, o analisante vai tentar colocar o analista nesse lugar fálico, muitas vezes, né? De quem sabe. E aí, o nosso cuidado é manejar isso também, né? Assim, a gente vai responder sabendo do lugar de quem sabe, ou a gente responde do lugar também de uma certa ignorância no sentido desse saber que ele está demandando, né? A gente vai balançar ali algumas certezas, a gente vai apontar para o vazio. Então, é um trabalho, sim, que exige uma escuta ali, né? Para pensar esse manejo. Lacan encontrará mais tarde no seu ensino a saída para este impasse relacionado à definição de objeto A. Né? Até então, a gente poderia pensar que o analista estava nesse lugar de objeto de desejo, né? Em relação ao analisante. Mas depois ele vai reformular o objeto A, que não é mais, a gente vai ver, não é mais... não fica mais com objeto de desejo. Deixa eu passar o slide para a gente ver. Um dado importante, é isso que eu vou falar agora, né? Um dado importante no seminário 8, Lacan ainda não havia formalizado o conceito de objeto A, causa do desejo. Então, nesse seminário, a posição do analista ainda tinha essa função aí, né? Não tinha essa função ainda de causa do desejo no seminário 8. Isso só vai acontecer um ano depois, no seminário 9, quando ele vai formalizar o conceito de objeto A. Ele formaliza. Até então, está trabalhando com a gálma, essa coisa do objeto, do segredo, né, de que o analista detém. No seminário 9, ele já formaliza o conceito de objeto A, ainda como objeto de desejo. E no seminário 10, que é o seminário da angústia, ele faz uma virada, que é o que a gente vai ver aqui. Essa virada de o objeto A passa de objeto de desejo para objeto causa de desejo. Isso já no seminário 10. Isso é importante porque fala da função do analista, né? Tem uma diferença grande. O analista está no lugar de objeto de desejo em relação ali ao paciente, e objeto causa de desejo, ele vai promover, né? É a causa, vai causar nesse sentido, né? Apontar para o desejo. A intervenção dele visa isso, né? Vamos passar aqui o 16. Aqui é o gráfico do desejo, não sei se vocês estão familiarizados, é o que eu estava falando, né, da estrutura do desejo. E até então havia uma certa confusão, né, que se referia ao pequeno a. Quando tinha esse pequeno a, vocês podem ver no grafo, por exemplo, vocês conseguem ver a setinha aqui quando eu mexo? Tá. Aqui o gráfico do desejo, a gente tem esse primeiro andar, né, aqui. Esse I de A, aqui é um Azinho, né, a imagem. Então, esse A é o mesmo desse A aqui, quando ele elabora o gráfico do desejo, quando ele constrói esse grafo, ainda não tinha noção aqui ainda não é o A como objeto causa de desejo, ainda não é nesse sentido. Nem aqui na fórmula do fantasma, né, que é esse barrado. Se tiver como você colocar na maior de novo, porque não dá para ver o melhor IA. para ver. Vou afastar um pouquinho aqui assim. Pronto, então aqui, só para a gente ter essa noção dessa diferença no percurso teórico, que eu acho que é importante. Então, quando ele estava, por exemplo, no gráfico do desejo lá no seminário 6, então esse Azinho aqui, da fórmula da fantasia, que a gente estuda muito, a gente vê essa relação do sujeito com o objeto, né, de uma proximidade, um distanciamento, por exemplo, na fórmula da fantasia, aqui nessa época ainda não era o objeto A, a causa do desejo, né, que ainda tinha essa ideia
do Azinho pequeno, que é o mesmo Azinho desse aqui. Então, isso é só um percurso teórico que eu acho que é importante a gente ter em mente desse desenvolvimento que ele vai fazendo. Esse lugar, né, que ocupa o falo como significante da falta, dará lugar definitivamente ao que Lacan denominará no seminário angústia, como única descoberta em psicanálise, objeto, causa do desejo. Onde Lacan situava o falo como significante da ausência, advém o vazio estrutural da ausência como causa do desejo, isto é, não há desejo sem vazio. É importante essa noção de vazio para o desejo. Por isso que a gente vai sempre apontar para isso, né? E não tamponar com... A gente não dá significantes, a gente não dá sentido para o paciente. Esse sentido a gente pede para ele. Ah, mas o que você quer dizer com isso? O que significa isso para você? A gente vai pedindo sentido, né? Nesse sentido, o que significa determinadas situações significantes, né? O que significa isso para ele, né? Então, a gente vai pedindo sentido nessa via, né, de poder ir esvaziando, inclusive, né, a gente vai esvaziando, apontando para o desejo, que tem essa estrutura de vazio também. Isso eu estou falando de neurose, tá, gente? É diferente, já seria um outro encontro a falar disso na psicose, tá? A gente trabalha numa outra via, na psicose. E aí tem um texto que eu acho interessante, que é a proposição de 67, que ele vai falar do sujeito suposto saber, né, que entra em jogo, é importante para que se opere a transferência. Vou passar o slide. Não. Estou com a citação para ler para vocês. Eu achei ela depois, não consegui acrescentar aqui. Deixa eu ler. Aqui. Vemos que, embora a psicanálise consista... Isso é uma citação do Lacan, tá? Embora a psicanálise consista na manutenção de uma situação combinada entre dois parceiros, que nela se colocam como psicanalizante e psicanalista, ela só pode desenvolver-se ao preço do constituinte ternário, que é o significante introduzido no discurso que se instaura, aquele que tem nome, o sujeito suposto saber. Esta é a formação não de artifício, mas de inspiração, como destacada pelo psicanalizante, pelo analisante, ou seja, tem essa operação, esse movimento aí de colocar o analista ali nesse lugar ali de sujeito, como a gente tem conversado, né, já. Sujeito suposto saber, aquele que sabe sobre o meu sofrimento. É uma operação importante, mas a gente vai ver o que o analista também faz com isso. Porque ela, assim como ela permite a entrada em análise, assim como ela permite que a análise caminhe, ela também pode virar obstáculo, né? Então, esse é o paradoxo que o Lacan vai apontar para a gente, que a gente tem que ter em mente, tá? Lacan trabalha na perspectiva de pensar o sujeito suposto saber como significante, que tem valor ternário entre analista e analisante, o que nos leva à ideia de que a análise não se trata de uma relação dual, interpessoal, à dimensão do simbólico que faz a dialética desse encontro, né? A gente não vai trabalhar ali que é um encontro entre duas pessoas e dual nesse sentido. A gente tem sempre ali algo, um terceiro, né, para fazer essa dialética desse encontro, né, seja o significante, seja como ele vai trazendo para a gente. Não sei se a Jéssica quer falar alguma coisa. Fiquei com a impressão. Não, é que eu sempre lembro da palavra simetria, né? As pessoas acreditam que tem um lugar ali, por isso que eu detesto a palavra empatia, né? Porque não é colocar no lugar, é um outro lugar, né? É um Isso, outro, bem lembrado. um alter, né? Então, a alteridade, tudo bem, mas a empatia, ela pressupõe um mesmo lugar. Isso. Se a gente está falando de transferência, o único sujeito ali analisando, o analista está ali numa função, então não tem um outro ali para começar, né? Isso. Tanto que a gente vai trabalhar com a noção de desejo, é desejo do outro, né? Eu não vou... tem um outro em jogo. Nesse outro, ele já transforma essa relação aí, pelo menos, uma tríade, né? Assim, a partir de um significante, a partir de como se maneja essa transferência, né? Se eu interpretar a transferência
entendendo que aquilo é comigo, numa relação dual, a gente vai ter resistência, ou vai ter, enfim, vamos ter problemas. A gente maneja a transferência para o campo simbólico. A gente sai desse campo imaginário e passa para o campo simbólico, que é justamente essa dialética significante, a gente poder fazer essa dimensão do outro, né? Devolver isso nessa noção de desejo ao desejo do outro. Talvez fique um pouco confuso, mas a gente vai falar também um pouco mais disso ainda. Porque ainda já deu 9, não? 5 minutos. Quase, nossa. Tá. Então é isso, né? Não é uma relação dual, tá? Isso aí talvez seja básico para alguns, mas é bom lembrar. A empatia, que a Jéssica falou, ótima palavra para pensar. Eu suponho que eu estou me colocando no lugar do outro, mas o que é exatamente o lugar do outro? Talvez seja melhor que ele me diga do que eu supor que eu acho que eu sei o que é, tá naquele lugar. Então a gente pede para que fale sobre esse lugar, ou que aquele sofrimento, ou o que está acontecendo. A gente precisa ter acesso a esses significantes que vêm, né, para poder entender eles numa cadeia, né, essa relação de um significante com o outro. Por isso que a gente não trabalha com palavras, a gente trabalha com significantes, porque eles estão em relação um com o outro. Né? E quem pode dizer isso para a gente é o paciente, não sou eu que vou dizer o que é, o que está difícil para ele. Né? A gente trabalha com o que ele traz para a gente, né? De informação, de significantes. Em relação ao saber, mesmo que o analista saiba algumas coisas, que a gente não quer dizer que ele não saiba, a gente está aqui estudando hoje, né? Como é que a gente não sabe nada sobre a teoria, sobre, enfim, né? A psicanálise de uma forma geral, mas mesmo que ele saiba algumas coisas, né? Situa-se no saber sem objeto, né? No vazio, no lugar da causa do desejo, lugar onde ele, analista, fez um encontro com o desejo do analista. Conduzir uma análise vetorizada, no sentido do real, significa levar o analisando ao encontro do saber que não sabe. Lugar vazio, lugar da falta a ser. Né? Então, essa é uma citação que depois eu vou enviar para vocês as referências. Eu acrescentei algumas outras referências de última hora. Aí, se a Jéssica tiver o e-mail de vocês, eu queria passar isso por e-mail. Todos os textos, seminários, tudo de onde eu fui me inspirando aqui para colocar o conteúdo. Existe uma atribuição fálica ao analista a partir da demanda que coloca o analista como significante da falta. Tá, aí isso aqui, a gente volta lá para aquele caso, o fragmento do que eu trouxe, né? Dessa paciente que vem com um monte de perguntas querendo saber sobre mim, né? Se eu fosse falar tudo que ela perguntou, a sessão ia virar sobre mim, né? Assim, como que a gente faz? Alguém tem uma hipótese? Vamos às hipóteses aí, né? A gente fala, tragam as hipóteses, o que vocês acham, né? Assim, de manejo, o que vocês pensaram, né? Para a gente ver isso, dessa demanda, né? De saber, essa demanda que vem aí, que é que, assim, não diria que tem uma transferência instalada, porque ela veio no sentido de questionar mesmo, né? Ela veio por indicação, talvez ela quisesse saber se você é uma pessoa apta a atendê-la. Isso, vem A mil altura, perguntas. né? A altura a atendê-la. Agora, não responder nada também, né? Poderia devolver para ela, porque queria saber sobre isso, né? Sobre você. Essa é uma hipótese, é um jeito de pensar que de fato circula muito, eu escuto muito, né? Assim, devolve a pergunta, né? E que de fato por que você quer saber, ou por que é importante você saber disso, né? Tem analistas que fazem isso, né? Devolvem. Mas não sei, será que é uma coisa que cabe em todo caso? Também Você acha que não. nessa situação? Não, poderia responder, né? Mas também querer saber por que ela queria saber tanto de você. É uma questão de confiança, isso, ela pode confiar em você, isso aí está claro, né? Isso. Está claro. E você Isso. batesse o martelo. Posso confiar em você? Pode. Isso, a gente vê o quanto que é importante ela saber algo da minha formação, saber do meu trabalho, porque tem algo ali para ela que tem sentido, como é que eu posso dizer, até de uma posição fálica, assim, né? De ela estar numa posição de que, olha, eu tenho esse currículo, eu estudo isso, estou numa universidade, tudo, e você, né? O que você
enfim, onde você estudou, o que que você fez, né? Então, tem uma importância aí para ela, né? Que a gente já percebe de cara, como você está dizendo isso. E aí, eu acho que é interessante pensar, bom, alguém mais tem hipóteses? Alguém mais pensou um jeito de manejar Eu, isso? com licença, Vitória é meu nome. Não sei se Oi, dá para me ouvir direito também, porque eu tô com o celular. tô Mas ouvindo. eu fiquei pensando assim que seria interessante talvez esclarecer assim, algo sobre como estavam falando assim, para ela se sentir mais segura, ok, entendo, mas também por outro lado, a partir do momento que se coloca desse jeito, né, esse jogo, eu acho que talvez ela ia esperar outros tipos de relações como essa nas próximas sessões, ou enfim, na mesma sessão, sempre naquela coisa de já esperar algo, já te colocar em alguma posição específica também, já, né, te posicionar dentro do que ela imagina ser uma analista apta a atendê-la ou não. Então, mesmo estando, então, apta, vamos supor que esteja, se tu falou ou se não falou, enfim, a partir disso ela já vai vir com outras questões, eu acho que é uma porta aberta, né? Então, tipo, é uma decisão que abre uma porta que talvez não seja, tipo, a melhor opção para continuar algo que vai ser mais sustentável dentro dessa relação, não entre duas pessoas, né? Não como tu estava falando antes, enfim, só isso. Maria Ótimo. Oi, Helena. Helena, tudo bom? Acabei de... Agora as fotos estão aparecendo aqui. Eu fiquei pensando que talvez a gente, quando escuta uma demanda dessas, né, a gente consegue escutar já uma posição em relação ao desejo, né? Mas que talvez mais importante do que intervir já nesse primeiro momento seja colocar isso atrás da orelha e esperar isso aparecer de novo quando a transferência já estiver mais estabelecida, né? E eu fico pensando também que nessas primeiras entrevistas exige muito do analista ter essa paciência com algumas demandas, às vezes alguns ataques até, né? Ótimo, isso. E acho que depende muito de cada analista o quanto ele está disposto a fazer a transferência acontecer mesmo assim, e às vezes responder um pouco, cuidar disso, mas às vezes a gente não está com vontade, né? E ok, mas acho que às vezes precisa. Ótimo, Helena. Ótimo você pensar tanto do lado do analista, porque se a gente fala de resistência, a resistência é do analista, se a gente for na via do Lacan, né? Então, até que ponto a gente está disposto a entrar um pouco nesse jogo e dizer, olha, eu tenho a formação tal, não sei se você conhece as linhas da psicologia, eu sou psicanalista lacaniana, né? Fiz minha formação em São Paulo, e é isso. Então, assim, é isso, né? Assim, para esse caso, tem algo específico que ele já se mostra, né? Já de uma posição ali, né? Que a Helena muito bem disse, acho que é isso, né? A gente já escuta algo e que a gente não vai, nesse momento, numa primeira sessão, é muito difícil trabalhar isso. Na verdade, a gente vai promover aí um obstáculo, muito provavelmente, se eu interpretar de alguma forma isso, e pode até ser precipitado, né? Então, é muito bom pensar justamente isso. A gente não precisa entrar no jogo de medir quem sabe mais, porque a gente cai na transferência imaginária. Se eu disser, olha, então tá, vamos lá, meu currículo é esse, eu fiz a minha formação e tal, e a gente vai entrar no jogo imaginário, que não é o que a gente quer. Mas também a gente não quer que o paciente vá embora, às vezes, no primeiro atendimento, não, eu gostaria de escutar mais, né? Depois a gente vê realmente se é possível, né? Se o analista está disposto a seguir com aquele atendimento, enfim. Tem casos que são muito difíceis mesmo, né? Oi, a Jéssica. Eu pensei assim, que você disse que primeiro ela falou dela, né? E aí depois ela trouxe de uma mesma forma similar para você. Então, em talvez de alguma forma pontuar isso e perguntar como que é isso, né? Que ela trouxe isso e aí te perguntou mais ou menos desse mesmo lugar, Isso. né? Isso. É ótimo. Para puxar alguma outra coisa, né? É ótimo a gente pensar, porque quando a gente escuta, né, isso, assim, o que fica muito claro, de uma primeira sessão, gente, é muito pouco, né, para a gente poder fazer intervenções e até às vezes devolver ou simplesmente não responder, né, assim, se eu não responder, se eu falasse assim,
Não sei, por que é importante você saber onde eu me formei, às vezes fica até esquisito, né? Quando a gente vai pensar assim em não responder essa demanda, né? Ou devolver, ou já interpretar numa primeira sessão. Então, acho que o que a Júlia, né? Júlia falou, é uma intervenção super interessante poder apontar algo disso. Talvez numa primeira sessão a gente precise repensar, né? Se de fato a gente faz essas intervenções logo, né? Se aponta, devolve, ou se a gente acolhe um pouco isso, como a Helena falou, de um cuidado, né? Com essa demanda que vem, a gente escuta, responde, não precisa responder tudo, responde até certo ponto e tenta fazer avançar a partir disso, né? Acho que esse é o manejo, né? E é o que é o desafio, nosso desafio no dia a dia, né? Assim, a gente ter essa escuta e poder, se eu não responder aqui, ela não vai voltar. Se eu não minimamente não disser algo de mim aqui, provavelmente ela vai ficar, enfim, não vai voltar, ou vai ficar em dúvida da minha formação, ou enfim, tem toda uma questão. Então, talvez nesse caso aqui, o que acho interessante do que eu atendi, ou do que foi possível, né, seguir, poder de fato falar algo disso, mas até para quebrar logo essa curiosidade e a gente poder avançar com o que interessa, né? Que é poder escutar ali o que está por trás dessa demanda de saber, essa demanda do conhecimento, né? Da posição fálica relacionada ao conhecimento, né? Isso que eu sei, o que você sabe, né? Como que entra no jogo ali na relação com o outro. Mariana? Opa, desculpa. Eu fiquei pensando aqui, da Helena, na fala da Helena, ficou na minha cabeça. Helena, essa questão também de não levar tudo tão a ferro e a fogo, que de repente ela está falando muito dela, por não querer falar mesmo o que ela foi fazer ali, né? Começou a falar dela, fugindo de uma demanda, de uma queixa principal ali. Então, assim, ouvir e não levar tão a sério também esse interrogatório, porque, de certa forma, é uma veste, né? É uma forma de não falar, né, do sofrimento, com certeza, assim, do desconforto de falar do que realmente ela estava fazendo ali, né? Teve que ter todo uma volta, né, para que pudesse falar, bom, mas o que você, né? Por que você veio? É uma pergunta aí que fica, né, de fundo, e eu acho que é importante em algum momento fazer, dependendo do caso, acho que é isso. Então, por que você veio, né? O que te faz, o que te traz aqui? Depois que você consegue minimamente sair desse enrosco aí de demanda, enfim, poder quebrar um pouco isso. Outra coisa só, desculpa, só para que eu fiquei com isso na cabeça também, de tipo, algo, pensando numa pessoa, né, séria, que tem todas essas coisas que veio trazer, e das formações dela e tal, que seria, eu achei interessante, assim, peculiar, porque ela poderia muito bem ter procurado na internet informações sobre ti, ou ter visto antes, né, pesquisado, e eu achei que isso, como acho que a Helena, não sei, esqueci o nome talvez, que tinha falado antes sobre essa coisa dela ter falado, toda essa performance antes também tem a ver com isso, né? Ela escolheu falar contigo e perguntar pessoalmente sobre a tua formação e ver o que tu ia dizer, né? Então talvez puxar para isso, né? Sem, claro, docemente, mas assim, que existem essas informações que tu pode encontrar, enfim, se tu quiser ir atrás, mas, né? Então, tipo, isso seria uma forma meio que de se esquivar, mas que me chamou a atenção essa escolha dela de não pesquisar, que para mim, dentro desse perfil, né, de uma pessoa que vem e já traz todo esse currículo, poderia ter pesquisado antes, né, mas ela quis conversar sobre isso ali pessoalmente, tá? Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, então. Isso, e isso já diz muito, né, da posição dela. Oi, gente. Só para te falar do horário, mas aproveitando, eu lembrei, Vitória, de uma intervenção até da minha analista, bem no início, assim, nas primeiras entrevistas, a gente fez a sessão inteira, no final ela falou assim, você tem mais alguma coisa para perguntar para mim? Aí eu perguntei da formação dela, aí ela virou assim para mim e falou, não, isso você acha na internet. Você tem mais alguma pergunta? Eu falei, não. Ela, então, até a próxima. Né? Ela direciona para um lado que não é dali, né? Não é da minha... Não é como o Sócrates, né? Ele não vai responder à minha demanda, mas ele vai direcionar para se eu quiser, eu vou atrás e procuro e vejo isso. E se eu quiser trazer uma outra sessão também, acho que isso também não seria um impeditivo, mas não naquele local, ao final da sessão, na entrevista preliminar. Ela direcionou, né? Exatamente. É possível
encontrar. Bom, e aí é isso, vocês já tinham falado, né, já era no final da sessão, talvez foi uma intervenção que para ela fez sentido, poder direcionar e não responder minimamente ali para você. Acho que é isso, assim, o nosso cuidado, né, é poder escutar de que lugar isso vem, como que isso vem, né, se é numa primeira sessão, se é depois, enfim. Bom, gente, vamos lá, vamos voltar aqui, nosso tempo está voando. Estamos no 20, é isso? Bom, então aqui, tá, já li essa parte, estou só me localizando. Aí, o que talvez seja interessante a gente ter em vista essa coisa do ideal, né, também, porque isso entra muito em jogo, né, da identificação e do ideal, né, como que isso vai aparecendo a partir desse lugar que se coloca o analista, né, sujeito por saber, que tem uma íntima relação com essa tentativa de identificação, essa tentativa de articular aí o analista a um ideal, e isso é muito comum, e a transferência, ela vai operar nesse sentido, ela vai sempre tentar trazer algo, né, dessa identificação com o analista. Então, o nosso manejo vai nesse cuidado também, de poder não ficar nesse lugar, não ficar numa manutenção desse lugar de identificação, né? Aí tem uma citação aqui que eu coloquei. Mas confessem que se em relação ao amor, porque ao mesmo tempo que a gente está dizendo que tem uma importância, sim, o lugar do sujeito suposto saber, que está articulada a esse amor transferencial, né? Está articulada, de uma certa forma, a identificação. Esse amor, ele, de alguma forma, opera ali ajudando o tratamento, né? Apesar de que a gente sabe que ele vira obstáculo em alguns momentos. Mas o que o Lacan vai dizer aqui é justamente dessa coisa do amor, né? Mas confessem que se há domínio em que no discurso a tapeação tem algum lugar, chance de ter sucesso, é certamente no amor que encontramos seu modelo. Que maneira melhor de se garantir sobre o ponto em que nos enganamos do que persuadir o outro da verdade do que lhe adiantamos? Não está aí uma estrutura fundamental da dimensão do amor que a transferência nos dá a ocasião de imaginar? Ao persuadir o outro de que ele tem o que nos pode completar, nós nos garantimos de poder continuar a desconhecer precisamente aquilo que nos falta. O círculo da tapeação, enquanto que não nomeado, faz surgir a dimensão do amor. Tem só mais uma parte dessa citação que eu vou continuar aqui. Só uma coisa, né, que ele diz dessa citação a partir desse amor transferencial é que a gente também consegue operar para que esse sujeito, para que essa pessoa possa se desconhecer de alguma maneira e se também não ir no sentido da identificação, né? Por isso que é um paradoxo, né, difícil, porque a gente precisa, de certa maneira, da transferência, nessa via do amor transferencial, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse cuidado com o lugar de identificação que o analisante vai estar buscando ali, né? Mas isso não é tudo que tenho para lhe mostrar, pois não é isto o que causa radicalmente o fechamento que comporta a transferência. Não é, ou seja, ele está falando do amor, não é exatamente só o amor que causa esse fechamento da transferência, né? Que assim como ele permite, ele também causa um fechamento. O que causa, e que será outra face de nosso exame dos conceitos de transferência, reportando-se ao ponto de interrogação, escrito na parte esquerda, parte da sombra reservada é o que designei pelo objeto A. Poderíamos pensar, então, né, que instalada a transferência com o sujeito suposto saber, a análise estaria em um bom caminho de forma contínua, né? Instalou o sujeito suposto saber, a análise é possível seguir, a gente não vai ter muitos obstáculos. No entanto, nesse seminário 11, Lacan nos alerta sobre a dimensão do paradoxo da função da transferência, ou seja, ao mesmo tempo em que é motor de análise, ela também é um obstáculo em relação à abertura e fechamento do inconsciente, né? O inconsciente ele vai trabalhar nesse seminário com a pulsação temporal. Se vocês já ouviram falar, mas é isso, assim, tem um movimento de uma pulsação temporal de abertura e fechamento do inconsciente que está relacionado à transferência, né? Então, a transferência ela não só
ela tem essa via que possibilita, né, a análise, mas ela também serve de obstáculo em alguns momentos, quando o analista fica nesse lugar de buscar identificação, e aí entra a noção de objeto A, né? Nesse sentido, a transferência comporta uma dupla vertente, a do sujeito suposto saber e a do objeto A, né? Porque o analista vai operar desse lugar de objeto A, ele não vai operar do lugar de ideal, por exemplo, né? Ou de sujeito, né? Então, a gente tem essa dupla vertente aí, essa dupla dimensão. Essa identificação apontada anteriormente a partir do amor transferencial pode ser obstáculo também. Cabe ao analista fazer o manejo de uma transferência imaginária para o campo simbólico, né? É o que ele chama de tapeação ou engano em relação à transferência. Isso é o paradoxo desde Freud, como meio, amistosidade em colaborar com a execução, né, da regra fundamental, e como obstáculo, que é a resistência. Então, a resistência faz parte da transferência, né? O conflito faz parte, né? Porque está instalada a transferência, a gente não vai ter conflito, a gente não vai ter obstáculos, né? O analista não vai resistir, ou o paciente não vai ter algo ali também de um fechamento do inconsciente, né? Esse conflito, ele faz parte do processo do tratamento, da direção do tratamento, né? O difícil é manejar isso, esse é o desafio, né? O sujeito suposto saber, que opera a partir da identificação e do ideal, tem estreita relação com o amor. A suposição de saber é o que instaura, por meio da identificação do analisante, com o ideal projetado no analista, o amor transferencial, objeto A, onde o analista opera a partir do lugar causa do desejo, apontando para o vazio, o corte. Aí é um outro tema interessante para pensar, a noção de corte aí que aponta para esse vazio, né? Quando o analista faz um corte, aponta algo nesse sentido, o corte entra nesse lugar de vazio, né? Que aponta para o desejo. Mas aí é um outro tema também que daria para a gente conversar também em outro momento, né? A noção de corte. Eu vou pular aqui, que eu queria que a gente tivesse um tempinho para discutir perguntas, dúvidas, vou pular para o desejo do analista, né? Que é falar um pouquinho dele aqui para a gente poder articular com o objeto A, transferência, né? O desejo do analista, engraçado, porque a Jéssica sugeriu esse tema, e não era um tema que eu tinha parado para pensar muito, assim, penso muito sobre transferência, objeto A, mas o desejo do analista não, assim, é algo que talvez eu vejo pouco, ou dos lugares que eu circulo, eu não vejo tanto falar, assim, né? Pensando sobre isso, talvez porque o Lacan não vai com ele até o final da obra, tem algum momento ali que ele vai fazendo uma articulação com outros conceitos, não que ele abandone essa noção de desejo do analista, mas ele vai falando menos, né, mais para frente. Então, a primeira vez que ele fala, talvez para situar, né, a gente é no texto de 58, não sei se vocês conhecem a direção de tratamento e os princípios do seu poder, é um texto importantíssimo dele, né, um texto político, pensa a política da psicanálise, pensa a ética, direção do tratamento, como o analista intervém ali nesse sentido mesmo da ética, né, e como entra em jogo aí esse lugar, né, de objeto A, enfim. E depois ele fala disso também no cenário 6, que ele vai mencionar o desejo do analista, indicando que não se trata do desejo da pessoa do analista, né? É importante isso também, acho que a gente já sabe, mas ele pontua isso no cenário 6, e antecipando que o que desenvolverá posteriormente, né? O desejo do sujeito em análise não deve ser guiado em direção ao nosso desejo, ou seja, do analista, mas a um outro. Há um desejo que deve se limitar ao vazio, ao corte, que é a excansão, que consequentemente leva ao advento do sujeito. E aí, aqui, seminário 7, eu pontuei um pouco esse desenvolvimento do desejo do analista no decorrer da obra dele, que eu achei interessante para pensar, né? Assim, como que ele vai articulando inclusive com o objeto A. No seminário 7 da ética, né? Tem uma definição sobre o desejo do analista que eu acho interessante, porque ele vai pela via da negação. Ou seja, ele ainda estava ali muito em dúvida em como colocar esse conceito, como trabalhar isso, né? Então, ele vai dizer o que não é o desejo do analista, né? Talvez por não ter ainda essa concepção muito clara.
sobre o termo. Ele afirma aqui de modo negativo, né? Desde já podemos, no entanto, dizer o que ele não pode ser. Ele não pode desejar o impossível. Achei interessante porque a gente fala, né? A análise tem algo aí da ordem do impossível, mas o que não quer dizer que o analista tem que desejar o impossível. Uma via para pensar esse impossível é a redução a zero da distância entre analista e analisante. Uma clara crítica à ideia da época que a experiência psicanalítica é essencialmente dual, né? Ou seja, tinha analistas que tentavam diminuir essa distância, né, entre paciente e analista, como se de fato isso fosse desejar um impossível, que na verdade não é por essa via, né? A crítica dele era bater nisso, né? Assim, não é uma relação dual. Era como desejar o impossível querer que seja uma relação dual, que eu vou trabalhar ali, enfim, são duas pessoas e que eu vou considerar o que ele está me dizendo ali, vou interpretar a partir daquilo que ele está dizendo para mim como pessoa. E a gente não está, como analista, no lugar de pessoa, de sujeito barrado, né? O que é interessante pensar, o desejo do analista também é importante para pensar a formação do analista, né? E o fim de análise, inclusive o fim de análise do próprio analista, né? Aí é um campo também que a gente tem, enfim, posições diferentes em relação a isso, né? Enfim, acho que cabe também, talvez a gente possa, se alguém tiver dúvida sobre isso, a gente pode ver, mas é um conceito que ajuda a pensar aí, que está articulado à formação do analista, porque tem a ideia do fim de análise, né? A partir disso, fala do desejo prevenido. Vocês já ouviram falar nessa desejo prevenido, desejo advertido. O desejo do analista, em algum momento, ele nomeia assim como desejo advertido ou prevenido, né? Mas o que será que isso quer dizer, né? Um desejo que ele vai apontar que é um desejo diferente do desejo do outro, né? Que é a noção que ele fala, né? Quando a gente escuta o paciente, o desejo é sempre o desejo do outro. E do analista, esse desejo do analista não é esse mesmo desejo do paciente, né? Não tem essa ideia do desejo do outro, ele está para além do desejo do outro. Um jeito de pensar o desejo do analista como advertido é estando referenciado aos enganos e desenganos vividos na situação de transferência através de seu pivô, o sujeito suposto saber. O que o analista tem a dar, diferente do parceiro amoroso, por exemplo, é o que ele tem, o seu desejo prevenido, advertido. Achei interessante isso, porque tem uma frase do Lacan, né, que fala que amar é dar o que não se tem, né? É uma primeira parte da frase, né? E aqui, em relação ao analista, né, se a gente for pensar, o analista não é, de fato, um parceiro amoroso, né? Não é, por mais que tenha a noção de amor transferencial, é de outro lugar. E aí ele faz isso, quando ele fala do desejo advertido, é isso, assim, se tem algo que ele dá, é justamente esse desejo advertido de alguém que sabe do que se trata esse amor, ou do que se trata ser colocado no lugar de sujeito suposto saber, ele está advertido disso, por isso ele pode manejar isso, e não ficar sustentando esse lugar de ideal, né? O desejo do analista vai por essa via, né? De não trabalhar numa manutenção de uma posição de ideal para o analisante. Então, o analista está advertido disso. No seminário 11, ele vai pontuar o desejo do analista como função essencial na análise, que é um ponto comum entre o desejo inconsciente e a transferência. Uma das principais funções do desejo do analista é de propiciar ao analisante uma separação do ideal, implicado pelo amor através do sujeito suposto saber, né? Como que eu estava falando agora há pouco, é poder fazer essa separação aí com o ideal. E outra expressão que eu acho curiosa, né? Que ele pergunta assim, seria o desejo do analista um desejo puro? Vocês já ouviram também essa expressão, desejo puro? Que é uma expressão que ele vai usar lá no seminário 7, quando ele vai falar de Antígona, quando ele vai trabalhar a ética, né? E ele traz
o mito, né? Ele traz a história, né, de Antígona, não sei se, enfim, é bem interessante para pensar, e ele usa a ideia do desejo puro, né? No Seminário 7, é essa mesma expressão, que é o desejo de morte de Antígona, que é um desejo que visa o gozo, a pulsão de morte. Nesse sentido, o desejo do analista não é desejo puro de Antígona, né? Não é um desejo que vai apontar para isso. Então, tem uma diferença. Então, ele faz a pergunta e fala, não é um desejo puro. O desejo do analista não é esse desejo puro, mas também não é um desejo que visa um objeto da paixão. Está mais para o desejo de Sócrates do que para o desejo de Antígona. Né? Tá mais, se a gente fosse localizar, ele está mais próximo de Sócrates, aquele que não responde desse lugar, que encaminha, né? Isso, como ele encaminha para Agaton, ele dá um jeito ali, ele não responde daquele lugar que a Alcebiades demanda. Então, se fosse, que não necessariamente tem a ver exatamente com a posição do analista, mas está mais próximo de Sócrates do que de Antígona, se a gente for pensar essa noção de desejo. Então, ele não é um desejo puro, é um desejo de obter a diferença absoluta, aquela que intervém quando confrontado com o significante primordial. O sujeito vem, pela primeira vez, à posição de assujeitar a ele. E aqui, para a gente finalizar, eu vou colocar nas referências para vocês uma tese que eu achei bem interessante do Marcelo, agora não sei se eu estou falando sobre o nome dele certo, não sei se alguém sabe. Marcelo, não sei se é Kekia ou Chequia, é um nome diferente, assim, que ele trabalha muito a articulação entre política e psicanálise. Eu vou colocar nas referências também, tem um capítulo que ele trabalha sobre o desejo do analista, e que ele fala, que eu coloquei uma parte aqui para a gente pensar sobre, que a gente pode pensar 2 passos, né, para que o desejo do analista opere. Se trata do estabelecimento pelo analisante da transferência, via suposição de saber, ou seja, tem esse movimento, né, que é importante, e por parte do analista é não se identificar com essa posição de detenção de um saber que sirva como ideal para o analisante. Então, isso tem a ver com o que ele vai pensando aí sobre o desejo do analista. Diferente do que Sócrates faz, o analista deve fingir, fazer semblante, possuir o saber para diferir o tratamento. O psicanalista simula, assim, possuir algo que não tem, mas deve manter-se ignorante. Esse esse é o ponto, né? Assim, não é simplesmente, não é que não saiba nada, ou enfim, mas tem algo aí de fazer semblante, né, em relação a isso. Talvez é interessante pensar sobre isso também. E no seminário 12, para a gente finalizar, Lacan diz que o desejo do analista deve ser diferenciado topologicamente da identificação. E essa diferenciação não é sem importância, pois traz a marca de 2 concepções distintas daquilo que se nomeia como fim de análise. Final de análise sustentado na identificação ao eu forte do analista, né, que não é por essa via, ou o fim de análise sustentado na destituição da transferência. Aqui. Ou seja, na transformação do sujeito suposto saber em desejo, operação essa decorrente da extração do objeto A do campo do outro. Então, a noção também que merece talvez um outro encontro, mas para pensar esse lugar do analista como que cai, né, também, e que se desfaz a transferência para pensar o fim de análise. A análise, ela tem um fim, e assim como a gente precisa de uma operação lógica para que ela comece, né, ou seja, precisa que o analista possa ter um ato analítico também, tem uma operação lógica ali no início da análise, no fim também tem uma operação lógica, né, que tem a ver com o ato analítico também. Vou pular essa parte. E uma última expressão, né, que eu não sei se vocês já ouviram sobre o desejo do analista, que é o desejo de que haja análise. Vocês já ouviram essa? Que eu ouvi muito também. Eu não sei se é uma expressão do Lacan, não encontrei. Não sei se alguém sabe, se já viu em algum texto do Lacan, mas é uma frase que eu escutei muito entre colegas, assim, já, o desejo do analista é o desejo de que haja análise. E aí, bom, esse é o autor da tese que eu falei para vocês, né, o Marcelo, afirma que
não basta que um sujeito qualquer tome como princípio de ação tal imperativo, né? É preciso um percurso teórico e próprio da experiência analítica. E aí ele se pergunta, mas o que acontece de fato no fim de análise, né? Ainda no seminário 11, temos o desejo do analista como referência para pensar a formação e a posição do psicanalista, mas isso parece insuficiente para tratar o mais além da análise, que Lacan fala, né? Sem abandonar a ideia de desejo de analista, ele buscará ampliar o alcance da elaboração acerca dos efeitos da análise para além da formação do analista. E aí a gente vai ver nos outros seminários que ele vai deixando de usar mais o desejo de analista e ele vai articulando muito a ideia do ato analítico, né, e dos discursos, né, fazendo essa articulação. Então, a minha sugestão para os próximos estudos aí que a gente possa fazer, tem o seminário 15, que eu acho muito interessante, tem um grafo nesse seminário 15 em que ele trabalha o que a gente está vendo hoje, que é transferência, objetuar, desejo do analista. Ele articula os 3 nesse grafo e que merece um tempo maior para a gente pensar isso, e ele vê a transferência como uma operação, né? Operação da transferência, que é um produto, na verdade ela é um produto ali de uma operação lógica no início da análise, né? Então, o desejo do analista pode ser considerado um princípio ético e político, de acordo com o autor da tese, né? Bom, gente, vou parar aqui, né? Já estamos no horário, mas, enfim, vamos dar tempo da gente conversar um pouquinho, trocar alguma ideia, dúvidas, enfim, perguntas. A gente, não sei se foi muita coisa. Bastante coisa, né, Mariana? Sempre é. Mas esse final, assim, né, me faz pensar muito essa articulação, né, do desejo do analista com o que eu estava falando, né, com a transferência. Porque quando a gente vai pensar, eu também já ouvi muito isso, né, o desejo do analista é de que haja análise. Porque, e aí eu lembro muito daquela questão com o bem, né? Porque tem pessoas que confundem muito o desejo do analista de ser o desejo de querer o bem do analisando, né? Que ele seja bom, que ele saia dessa situação, que ele saia dessa repetição. Aí vai para o tique automaton que você falou bem no início, né? E aí a gente começa a ver que começa a ser até uma petição, que nem o Kiné fala, para que esse analisando mude, né, do lado do analista. Isso. Então, o desejo do analista de que haja análise, acho que eu travei aqui, né, mas voltou. Um desejo radical, um desejo de que haja análise, é justamente para que esse sujeito continue a falar e continue a se implicar acerca do seu discurso, né, porque a gente só sabe... Eu tô vendo eu travando aqui, aí eu desconcentrei. Voltou. A gente só sabe da posição subjetiva do sujeito porque ele é falante, né? Então, é preciso que essas repetições aconteçam, né? Ótimo, você falou só uma coisa que eu queria pontuar, e talvez eu veja posições diferentes em relação a isso. Mas do sujeito se implicar, né? E teve alguma última coisa que você falou. Eu esqueci a última frase. Mas de que, para que enfim, se a gente pode... Eu até acho, assim, que vale a pena uma discussão para pensar o que é o sujeito se implicar, né? Mas acho que tem algo ali importante, da posição do sujeito, para que apareça a posição do sujeito, algo assim que você falou, que diz muito da escuta do analista, né? Eu sempre trago isso muito para o lugar do analista, para a intervenção do analista, né? De como que isso opera, porque eu ouço muitas vezes assim, o paciente vai associando livremente e surge o sujeito inconsciente ali, né? Como se, para que isso não acontecesse, não dependesse de uma operação, um ato analítico, né? Se não, bastaria a gente conversar enfim, com qualquer pessoa, ou enfim, depende de uma leitura do analista para que a gente possa escutar esse sujeito inconsciente. Essa noção de ato, né, o ato analítico, tem um movimento do analista importante, né? E é uma leitura que a gente faz do inconsciente. Então, aí é uma discussão super interessante para pensar, né? O que é o sujeito se implicar,
né, numa fala, que eu acho que vale a pena uma discussão, e da posição do sujeito aparecer. Na verdade, eu entendo isso no sentido de poder, essa posição, ela não entendo como aparecer, mas como a gente, por conta da leitura que a gente tem de consciente, a gente pode apontar isso de alguma forma, né? Seja falando, apontando, fazendo corte, né, em relação à posição subjetiva, mas é uma discussão bem interessante essa, Jéssica. Porque senão fica no discurso, né, Mari? Assim, o sujeito, quando eu disse, né, o sujeito se implicar, se implicar, se interrogar, se colocar ali também, mas não essa de se implicar no sentido de, bom, você faz o trabalho aqui e eu estou aqui te escutando, né? Você tem que associar, e aí o sujeito do inconsciente vai aparecer porque você já está associando, né? Não é disso que se trata, porque senão essa escuta que a gente fala tanto, uma escuta qualificada, e eu colocar bem aspas isso, fica só no lado da escuta, né? E não do ato, da intervenção, do corte, do manejo. Não tem manejo, vira a implicação do sujeito que ele vai falando sem manejo, né? Isso, não tem posição do sujeito se não tem uma intervenção ali que possa fazer uma leitura disso, né? Esse é o nosso trabalho, a gente ouvir o que surge, o que vem ali do paciente e poder apontar, fazer o corte nesse sentido. E aí, quando você fala ele tem que se implicar, eu acho que as questões elas podem surgir a partir do que a gente aponta, né? Também. Por isso que eu acho que eu sempre tento puxar isso para o lado do analista, né? Assim, do quanto que é importante essa leitura que o analista faz, ou dessa escuta, porque esses efeitos, eu vejo isso dessa se implicar na própria fala, eu vejo como um efeito desse ato analítico, não de uma, como a gente ouve muito, aí também uma posição minha em relação à responsabilidade que o paciente tem, responsabilidade subjetiva, né, sobre, enfim, sobre o desejo próprio. Aí são questões que eu acho também que Valeria, não sei se você já ouviu falar, mas é isso, como se o paciente fosse responsável, né, de alguma forma. E a gente tem a questão da responsabilidade, mas no campo analítico, né, como que a gente maneja isso? O que é essa responsabilidade subjetiva? Né? Se a gente trabalha com desejo inconsciente, como que ele vai se responsabilizar? A gente trabalha com o inconsciente, né? A gente trabalha nesse nível, a gente aponta ali o desejo inconsciente, aponta a posição subjetiva. Como ele vai se responsabilizar por algo que está nessa dimensão que a gente trabalha, né? O desejo do analista também seria levar o sujeito ao fantasma, né, que levou ele até ali, que faz sofrer. Não é o percurso aí que ele vai caminhando nesse percurso e ele mesmo vai encontrando, né, as saídas desse sofrimento que teve origem lá atrás, né? Isso. Acho que é ótimo você falar do fantasma, da fantasia, né? Porque isso vai aparecendo. Acho que quando tem uma frase do Lacan que ele fala, né, que é ir encontrar a fantasia, algo assim, a direção, né? O desejo analista aponta para isso. E tem um cuidado, assim, né? Como que isso aparece na análise, né? Essa questão da fantasia, do fantasma, né? Mas tem uma palavra que o Lacan usa no Seminário 11, que é a travessia da fantasia, né? Que tem uma questão em torno disso também, que ele usa isso uma vez, e hoje é super questionado, assim, o que é? Uma análise é a travessia da fantasia? Existe um percurso para a travessia da fantasia? Será que é isso que ele está querendo dizer? Uma questão, né? E ele fala isso uma vez, ele não retoma isso outras vezes, né? Pelo menos da leitura que eu tenho, ele fala isso uma vez. Então, acho que a Josiane trazer isso é interessante, porque eu lembrei disso, assim, né? Dessa ideia da travessia da fantasia. E é interessante, né, Mari? Porque no tema da fantasia temos o objeto A, né? Isso. E aí é como se as pessoas... Eu sempre falo que não é a dissolução da fantasia, o atravessamento, porque a relação do sujeito com o objeto A vai ter que existir para sempre, que é a forma que ele se relaciona com o mundo. Não tem como tirar a fantasia do sujeito, né? Como é que você tira a lente que ele tem de ver o mundo? Não existe, né? Então também, tem algo... se tiver fantasia, como o sujeito vai existir? A fantasia faz vida também, fantasiar faz vida. Aí tem noções diferentes, talvez, de fantasia, né, que valeria a gente pensar aqui também, em outro momento, mas é isso, o que é a cena fantasmática?
né? Por exemplo, a gente tem a ideia de cena fantasmática, a gente tem a fantasia fundamental. Será que o Lacan está falando da mesma coisa quando ele nomeia isso? Quando o paciente traz para a gente uma cena que angustia ele muito, que a gente lê isso como uma noção de cena fantasmática. A gente trabalha isso em análise? A gente explora essa cena fantasmática? A minha posição é que não, né? A gente não explora uma cena fantasmática na sessão analítica, aquilo causa angústia. A gente contorna isso de alguma forma. Ou eu ia falar. É sobre a angústia que eu queria ouvir um pouquinho mais, que eu acho que desde quando a gente falou no início aqui, sempre me questiono assim, até que ponto essa angústia é trabalho da análise ou até que ponto essa angústia está sendo pior para o analisante, sabe? Uhum. Eu acho que tem uma outra pergunta, que eu acho que até uma vez conversei com a Jéssica sobre isso, né? Assim, do que uma análise, a intervenção do analista, tem como efeito produzir angústia? E eu vejo posições diferentes. A minha posição é que não. Eu não entendo, eu não... se a gente parte da ideia de que o analista está no lugar de apontar o desejo, a angústia é justamente a ameaça da tamponação desse desejo. Então, eu não entendo a intervenção do analista como produção, tendo como produto uma angústia ali, né? O paciente sai angustiado, ele vem angustiado, né? Ele chega angustiado na sessão por alguma coisa que aconteceu, alguma situação, ele conta e a gente trabalha isso. Mas essa ideia da angústia ser produzida a partir de uma intervenção do analista, vejo posições diferentes em relação a isso. Né? Então, por exemplo, se você percebe que a cada sessão você faz uma intervenção e o paciente continua voltando angustiado, peraí, talvez está precisando rever alguma coisa nessa intervenção. O que não está sendo possível escutar? Porque se nosso objetivo for angustiar o paciente, o que é o nosso trabalho? Que não quer dizer que a gente vai atrás da ideia, né, da felicidade, no sentido que ele fala, né, do happiness, né, da psicologia do eu, isso tudo que o Lacan critica. Mas será que é nossa proposta angustiar a paciente? A gente já tem tantas angústias. É isso, né? O paciente chega angustiado. Mariana, isso me fez pensar também numa coisa que eu acabo escutando bastante. Eu estou no meu último ano, então eu faço alguns atendimentos. E como no caso é o último ano, a gente faz plantão ou uma escuta com o tempo limite. E às vezes quando a gente encerra o processo, eu vejo muito alguns pacientes falando da questão de sair leve, né? Porque não pode sair angustiado, se a gente for pensar dessa forma. Mas e o sair leve? Porque eu tive até uma paciente recentemente que falou que ela ficava incomodada quando ela saía muito leve, porque parecia que depois ela ia sair muito angustiada. Então, ela acabava fazendo esse processo de repetição, mas pensar, olha, essa sessão eu saí angustiada, então acho que na outra eu vou sair leve. Então, isso fez eu pensar nessa questão do oposto, né? Porque o paciente não pode sair angustiado, mas e o paciente que acha que ele tem que sair de toda a sessão leve? Como que fica? Uhum. Aí o que é, né? O que está o angustiando, né? O que se aparece na sessão como o que causa angústia, pelo que você vai dizendo, parece que ela está atribuindo à sessão, ela sai da sessão angustiada ou ela sai da sessão leve, né? Assim, ela está atribuindo esses efeitos aí da análise, né? Mas é poder explorar isso talvez mais, né? O que mais angustia, o que mais está em jogo aí nessa relação com o outro, poder pensar mais ali especificamente no caso, né? Como que é sair leve? Eu fiquei curiosa para saber o que é sair leve, porque se tem um dos efeitos que a gente pensa na análise também, nessa direção, é comum a gente escutar um certo alívio também. Nossa, numa sessão seguinte, o paciente vem, às vezes aquilo que estava angustiando nem é mais questão. Um sinal interessante é esse, quando ele está muito angustiado com alguma coisa e vem nas próximas sessões, nem fala daquilo, aquilo já é um sinal interessante, a gente fica de olho, né? Ele não falou nada, então é um sinal de que talvez aquilo já não é mais uma questão, já não angustia mais, né? Ele não precisa dizer que saiu leve, mas a gente vai ouvindo, né? Como que isso vai aparecendo. E também tem pacientes que falam, né? Nossa, eu me senti mais tranquila em relação a determinada situação, porque a gente vai, dependendo da intervenção que você faz, você promove um esvaziamento
em relação ao significante, né? Se o significante estava atrelado a alguma outra ideia que causava angústia, se você consegue pontuar isso causa um esvaziamento. E aquilo tem um efeito mesmo de deixar a vida um pouquinho mais leve. Esse é um dos efeitos, né? Mas nem todo paciente fala dessa leveza. Mariana? Desculpa. Eu só queria comentar a questão da Luane. Eu achei fantástica, porque eu escuto isso muito. Inclusive, um pouco oposto, né? No sentido de... Tem até vários memes em relação a isso, né? Você não vai sair da análise falando, nossa, hoje eu estou tão leve, acabei de sair da minha análise. Normalmente é o contrário, né? Falando assim, nossa, tive sessão de análise, dá um tempo que daqui a pouco a gente volta a conversar, viver a vida. E aí eu percebo um outro efeito, né? Eu e a Mari, como ela disse, a gente fala muito sobre a angústia, inclusive estou estudando no Café com Freud, tem o pessoal aqui que também está estudando angústia comigo, porque é justamente isso, né? A angústia, ao meu ver, assim, não que o análise vai provocar a angústia, mas mobiliza. Uhum. A angústia ela pode mobilizar para outros lugares, inclusive uma criação própria do sujeito. O sujeito que também não se angustia, ao meu ver, ele também não pode criar nada, ele fica ali na mesma volta, né? E eu acho que a análise ela abre caminhos para que essa angústia apareça e ele faça outra coisa com isso. Mas voltando ao sair leve, né? Eu já vi o contrário, que é assim, nossa, a sessão de hoje não foi tão boa, bem aspas isso, porque eu não me angustiei, porque eu não trouxe um problema, porque foi uma questão muito banal, né? Então acaba que parece que a angústia é um termômetro na análise. Então, se minha sessão foi boa, é porque eu falei de várias questões que me angustiam, e se a minha sessão não foi boa, é por isso que eu saí leve. Então, eu já vi também esse retorno, assim, dos pacientes mesmo, né? Quando trazem isso, às vezes em supervisão também, porque acaba que a angústia comparece, não tem como, né? O sujeito, ele por si só se angustia, é uma condição fundamental para se viver, né? Mas esse estar leve é bem interessante, como a gente usa esse significante em vários contextos. Só para fechar isso, eu estava numa discussão com outros colegas e a gente chegou num ponto, né? Mas será que tudo isso que a gente está dizendo é angústia ou será que tem algo de um mal-estar que não necessariamente é angústia? O que causa um mal-estar? O que causa um incômodo? Será que isso é a mesma coisa de angústia, né? Por exemplo, o que o Lacan vai trabalhar no seminário 10? Será que o que ele está chamando de angústia ali é isso que faz essa coisa de criar, né? De avançar na vida? São questões, né? E eu acho que a gente pode pensar, pesquisar e ler mais. Eu tenho questões em relação a isso, né? Sobre a ideia de um mal-estar, né? O que causa um mal-estar? E será que isso é angústia, né? Pensando aí no que o Lacan fala, né? Questões, né, Jéssica? Sobre o que a Jéssica falou, eu fiquei pensando aqui sobre a fantasia. Então, seria a fantasia uma condição necessária? No caso, né, do neurótico, para não... Se volta a questão da fantasia e isso acaba, viver só no campo do real, daria conta? Pensando aqui em como eu posso ver isso que você está falando, né? Porque a como isso fantasia, aparece de certa na forma, sessão. ela vai mediar aí, né? Tem esse encontro, sim, a gente pode pensar com uma produção, né, muito particular, que diz muito dessa relação do sujeito com o objeto, né, e que talvez aí eu fico pensando na sessão, né, assim, como que pode aparecer, eu vejo muito a fantasia aparecer em formatos de cena fantasmática, né, de como o paciente traz algo, uma cena, algo que aquilo se repete, que fica, né, e que mobiliza muito também aquele paciente no decorrer da vida, assim. Tanto que, muitas vezes, a gente, como eu estava dizendo, né, do que ele traz dessa cena, eu falo fantasmática, mas tem a ver com a fantasia, né, mas o quanto que a gente não, às vezes, angustia muito falar disso. Então, é interessante, a indicação é não entrar exatamente nessa cena fantasmática quando é muito difícil para o paciente lidar, né, tem até uma indicação, acho que é do Freud, quando ele fala do homem dos ratos, ele fala, eu não tenho prazer nenhum em ouvir isso que você está dizendo, né? Assim, que causava muita angústia para ele em falar da cena fantasmática, do que estava difícil para ele. E o Freud diz que
ele não compartilhava desse prazer, eu não tinha, de fato, interesse em ouvir sobre essa cena fantasmática, mas poder falar de outras coisas que ele associava, né? Não explorar isso diretamente. Eu lembrei também do Homem dos Lobos, né? Quando ele faz aquele desenho que todo mundo conhece, né? Da árvore, os lobos, que o Freud entende que era a própria cena fantasmática, né? Do paciente. A cena sexual que foi recalcada e que aparece ali por meio desse sonho. Mas aí já é uma outra história. Outra história. Bem lembrado. Tem alguma coisa aqui no chat? Não sei, não consegui ler tudo. Eu fiquei... Ainda dá tempo? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos, que horas são? Me perdi aqui no horário. Vai dar 10, né? Vamos lá, mais uma, então, para fechar. Eu fiquei pensando, né? Eu estou no comecinho do meu percurso e começou com Freud, né? Aí fui um pouquinho para Ferenczi, aí Marion, Minervo, e aí tem a questão da contratransferência, né? E Lacan eu caí de paraquedas aqui, anotei várias dicas para começar a me aventurar. E eu fiquei curiosa para saber se em algum momento ele fala ou se para ele tem relação com a resistência do analista, porque eu também fiquei pensando que na prática tudo isso parece simples, né? Mas quando a gente está nesse lugar de analista, a gente fica o tempo inteiro tropeçando de algum jeito, né? Aí vai para a supervisão, aí repensa, aí volta, que não tem sei lá, um ideal também de analista, né? Um estar pronto ou alguma coisa assim. Acho que para sempre a gente vai tropeçar e vai estar nesse processo. Só que o que me ficou nessa dúvida foi a questão da contratransferência mesmo. Se no Lacan isso aparece de algum jeito, se ele fala sobre isso. Tá, muito bom você falar do tropeço, vou pegar aqui, que é isso, a gente não vai deixar de tropeçar, a gente vai tropeçar cada vez melhor, né? Acho que essa é a ideia, de poder entender ali onde a gente está tropeçando. Mas sobre a contratransferência, né, que é um conceito que foi muito desenvolvido pela a escola, acho que kleiniana, né, assim, que eles trabalham muito isso, né, assim, de como que o paciente fala afeta o analista, né? Assim, tem esse lado do analista ali, quase como a pessoa, e não como o que o Lacan vai trabalhando como essa função de objeto, né? Causa do desejo. Então, Lacan, ele critica, sim, essa posição aí, dessa ideia de contratransferência, né? Do analista ali, do que ele interpreta a partir dessa contratransferência, né? E eu acho que para o Lacan, o que isso vai se deslocando mais é para a ideia da resistência mesmo, né? Assim, no sentido de que essa resistência a gente tem que fazer uma leitura dela do lado do analista, né? Assim, se o paciente está repetindo, se não está conseguindo avançar de alguma forma, ou continua esse sofrimento, ou se está... a gente tem os acting out, a gente tem, enfim, tudo isso são sinais da clínica, né, que tem algo ali que insiste, né, nesse sentido do sofrimento. Talvez para outras escolas é entender o que ele está resistindo, né, o que ele está ali resistindo em relação ao inconsciente, o que do lado do paciente tem essa resistência. E, na verdade, o Lacan faz um giro disso, né, dessa ideia, e fala, não, mas o que na intervenção do analista não está operando? O que o analista talvez está resistindo, que ele não está conseguindo escutar para ele poder intervir, né? Que a resistência é a resistência ao inconsciente. Isso é próprio do humano, assim, a gente vai resistir ao inconsciente, né? Nossa condição subjetiva é isso, tem essa ideia do recalque, é algo que fica recalcado, a gente tem uma resistência a isso. Então, pensar o que o Lacan traz, o que eu posso lembrar agora assim, nesse sentido de a gente pensar o que aparece do lado do analista, assim, o que ele não está ouvindo, né? E não a gente lançar isso para o paciente e cair num discurso também do tipo, mas o que ele está resistindo, por que ele não se implica, por que ele não se responsabiliza, né? Tem algo ali que o Lacan fala, opa, peraí, mas o que esse analista não está ouvindo? Que está tendo um efeito ali, né, no analisante, enfim. Mas ele fala algumas vezes da contratransferência, Júlia, e ele tem uma posição crítica em relação a isso. É bem interessante, né, esse posicionamento que o Lacan traz.
Até porque é uma terminologia que ele vai criticar mesmo, né? Assim, pensando naqueles afetos do analista, porque vai pensar na posição do analista, o desejo do analista. Então, se ele está ali como objeto, né? Então, causa de Ele desejo. aparece como sujeito, né? Assim, o que eu estou sentindo, o que eu sinto quando esse analisante diz para mim? Eu saio do lugar de causa e desejo, eu estou no lugar de sujeito. Assim, eu já estou pensando como isso me afeta, né? É um outro jeito de entender a clínica, né? Diferente. Bom, Mari, primeiro eu queria agradecer imensamente. Eu sei que a gente ficaria aqui, gente, várias horas. Estou realmente muita coisa para discutir, né? Quero ver se a gente faz um outro encontro com a Mariana, para a gente continuar aí esse bate-papo, para trazer um pouco mais aí sobre essas ideias. Ela falou que trouxe algo muito superficial, mas... Não, muito teórico, né? Eu gosto muito de sempre tentar articular com a clínica, assim, né? Do que a gente vive na clínica, tudo. Talvez no outro encontro a gente consiga trazer mais também isso. Sim, isso que eu ia dizer, para mim foi um encontro fantástico, inclusive muito articulado com conceitos que são completamente complexos, né? E que você traz de uma forma que parece assim, que a gente está falando de conceitos, como eu falei, né? Algo que parece que está ali no raso, mas quando você vai vendo, vai entrando e articulando com caso clínico e outro conceito, é essa amarração que eu acho fantástico que você faz. Então, eu realmente queria te agradecer, pensar em outros encontros aí, agradecer todo mundo também que topou estar aqui nessa quinta. Eu vou depois mandar por e-mail as referências que a Mariana vai me passar para vocês, que eu tenho e-mail de todo mundo, né, pelo cadastro lá. E a proposta é que a gente consiga aí fazer alguns outros encontros para pensar aí a formação do analista, o desejo do analista. Tá? Mariana, muito obrigada. Sempre um prazer te ouvir. Acompanhem ela, e aqui no chat você perguntou o que as pessoas falavam, né? A Fernanda te elogiou muito, falou que ela precisou sair, infelizmente. A Josiane colocou que amou o seu livro, que ela está adorando a leitura. Que bom, que bom. Eu que agradeço. Vendo ainda, estou na metade, estou vendo. Que bom saber que o livro está circulando. Aí. Olha, adoro ver os livros circulando por aí. Eu que agradeço, Jéssica, agradeço todo mundo que está aqui nessa quinta noite, super tarde aí no Brasil, mas eu fico muito feliz de poder dialogar com vocês. Sempre que possível, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, beijo para todos, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.